Olá, meu nome é Paulo Cogos, bem-vindos ao canal Ocidente em Fúria, o maior canal libertário em língua portuguesa em atividade no mundo. Antes de começar a falar do tema desse vídeo, que é o Unabomber e também o Elon Musk, eu gostaria de desejar a todos nesse dia 12 de junho um feliz dia de San Juan de Sahagún, confessor do século XV que apaziguou as querelas entre as famílias nobres da cidade de Salamanca, trazendo ordem e harmonia para a cidade. Vocês acharam que eu ia falar de Dia dos Namorados? Não. Isso aí é dia 14 de fevereiro, dia de São Valentim. Não vamos mudar a ordem das coisas. Temos que seguir o calendário litúrgico e não o calendário publicitário de um comunista que jaz no inferno, que é o João Dória, pai do Calcinha. Muito bem, agora vamos falar de dois outros sem vergonhas aqui, que é o Ted Kaczynski e o Elon Musk. O Ted Kaczynski, também conhecido como Unabomber, ele embarcou para as muralhas do inferno ontem, aos 81 anos de idade. Vocês vão encontrar a biografia dele com detalhes em qualquer Wikipédia que vocês forem procurar por aí. Então, nesse vídeo eu quero falar mais a respeito de algumas das suas ideias. O Ted Kaczynski nasceu em 1942 numa família de católicos poloneses que lá pras tantas se tornaram ateus. E o Kaczynski também se tornou ateu. E você junta uma inteligência com um foco só, que era o foco dele em exatas, sem uma sabedoria, meio perturbado existencialmente por causa do próprio ateísmo, acabou que alguns parafusos da cabeça desse cara se soltaram. Mas é inegável que ele era brilhante como matemático. Ele ingressou em Harvard, estudou matemática ali, e ele foi um dos mais jovens professores de matemática, se não me engano, na Universidade de Michigan. Só que quando ele estava em Harvard, ele participou como voluntário de experimentos de controle mental, conduzidos por ninguém menos do que Henry Murray, um sujeito que trabalhou para a CIA no desenvolvimento do projeto MKUltra, que é um projeto de pesquisa em controle mental. E isso talvez tenha soltado ainda mais parafuso da cabeça dele, mas eu não gosto de reduzir a explicação do comportamento terrorista do Kaczynski a um determinismo freudiano, psicanalítico. Não, ele era um homem mau, de índole má, e ainda por cima tinha uns parafusos soltos, e o que ele fez foi um ato criminoso, graças a Deus foi punido. Ele é um terrorista que pegou 8 condenações de prisão perpétua, sem direito a condicional, life without parole. Foi bem feito, para mim puniram, foi pouco esse cara. Mas enfim, ele já mostrava ali a sua índole quando lá pras tantas ele quis mudar de sexo. Sim, ele tinha o desejo de ser o T do LGBT. E aí ele foi falar com um psiquiatra, e o psiquiatra era um homem honesto, profissional, que falou, ó, você tá com problemas, tem que se tratar, você não tem que cortar o seu pinto fora. E aí o Ted Kaczynski quis matar o psiquiatra. Então vocês estão vendo aí que tipo de gente ele é. Então, depois que ele foi professor, lá pras tantas também ele sumiu. Desapareceu da sociedade, virou um ermitão. E lá pras tantas ele começou a fabricar bombas caseiras. O primeiro alvo dele foi uma universidade. Graças a Deus ninguém morreu. Depois ele mandou uma bomba por uma companhia aérea, se não me engano era a United Airlines, salvo engano. O objetivo do Ted Kaczynski era matar todos os passageiros e tripulantes do voo. Um monstro, um demônio. Graças a Deus, ele não conseguiu atingir o seu intento e ninguém morreu, um cara ficou ferido. O interessante é que as bombas do Ted Kaczynski eram bombas feitas de tal forma que o FBI não se tocava de onde elas vinham, porque ele era um brilhante estatístico, ele sabia mais ou menos como o FBI trabalhava com induções estatísticas, e ele fabricava as bombas de tal forma a induzir o FBI ao erro. Então o FBI achava que aquelas bombas eram fabricadas por algum trabalhador insatisfeito, de colarinho azul, sei lá, um torneiro mecânico. E não imaginavam que era um sujeito com formação em Harvard, com mestrado e doutorado em matemática, muito louco das ideias, que estava em alguma cabana, sei lá, raio que eu parta. Bom, ao todo, ao longo dos seus anos de atuação como terrorista, ele praticou 12 atentados que resultaram em 3 mortes
e algumas pessoas ficaram aleijadas, perderam visão, perderam audição, perderam o movimento dos braços. Um assassino. O cara que chama um filho da puta desse de herói é tão psicopata quanto, né? Agora, quais são os pontos aqui? Primeiro, a incompetência do FBI, que ficou anos atrás do cara. Para você ver, o pagador de imposto sustenta o FBI a pão de ló, e eles não conseguem evitar que o terrorista pratique os seus atos. Ele só foi pego porque o irmão dele, o David, leu o manifesto contra a sociedade industrial, que o Ted Kaczynski escreveu, reconheceu o estilo, avisou os homens, e aí os homens acharam ele numa cabana. Interessantemente, o David Kaczynski hoje, ele é um ativista contra a pena de morte. Então ele está causando tanto mal quanto o irmão. Porque se nós proibimos a pena de morte, nós estamos criando um ambiente propício para terroristas como o Ted Kaczynski. Algumas pessoas falam que a pena de prisão perpétua sem direito a condicional é um tipo de pena de morte. E é mesmo, eu acho bom que seja. O único argumento que eu respeito contra a pena de morte é que o cara não sofre o suficiente. E que se ele for para prisão perpétua, ele sofre mais. Aí eu respeito. Porque bandido bom é bandido morto mesmo, tem que se ferrar mesmo. Mas você vê, né? Família zoada. O cara sendo contra a pena de morte. Bom, pena de morte, prisão perpétua que seja. O importante é que o bandido nunca mais saia e sofra pelo que ele fez. Mas enfim, o meu ponto nesse vídeo é discutir as ideias. Então, Ted Kaczynski escreveu esse manifesto de Industrial Society and its Future. A sociedade industrial e o seu futuro. E a ideia do Ted Kaczynski era destruir a sociedade industrial. Era voltar para uma era pré-revolução industrial, destruindo as máquinas tecnológicas. E a motivação dele nem era tanto uma motivação ludita. Ele é chamado um neoludita. Luditas são aqueles caras que querem destruir a automação industrial com o argumento de que elas geram desemprego. Um argumento completamente ridículo que eu já refutei em vários vídeos e que infelizmente assombra o Brasil. Por exemplo, aquele comunista desgraçado do Aldo Rebelo proibiu as bombas de abastecimento automático nos postos de gasolina com essa desculpa. Então, um dos motivos pelos quais a gasolina brasileira é caríssima é essa. Mas enfim, o argumento do Ted Kaczynski era outro. O Ted Kaczynski dizia que a sociedade industrial destrói o modo de vida natural local das pequenas sociedades ali, a vida na escala humana dentro de cidadezinhas bonitinhas, e que elas também destroem o meio ambiente, aquele papo ecofascista, aquele papo ambientaloide. Então ele defendia uma espécie de anarquismo verde. Ele fala, quando nós temos uma sociedade industrial, nós abdicamos de um pedaço de nós mesmos, da nossa vida natural, para nos conformar aos parâmetros sociais. É o mesmo papo de feminista, eu tenho que me conformar aos padrões de beleza do patriarcado. Cara, ele fala, nós estamos deixando a tecnologia tomar as nossas vidas. Aí que tá. Por que a feminista tem que destruir os parâmetros de beleza do patriarcado? Não era só ela ser ela mesma? Sei lá, inventa um novo padrão de beleza, ou vive como se isso não existisse. Se o cara é tão anarquistão assim, se o cara é tão off-grid, o cara é tão independentão da sociedade industrial, então vai viver na cabana dele, na puta que eu pariu, por que ele tem que mandar bomba pra matar os outros? Então, veja, ele se deixa determinar pela sociedade industrial, porque ele perdeu a vida dele, foi preso, matou gente, perdeu a alma dele, tá no inferno uma hora dessa, viveu fugitivo como um pária. Por quê? Porque ele se deixou determinar pela mesma sociedade que ele criticava. Ao mesmo tempo, tem um texto do Ted Kaczynski onde ele justifica o próprio ateísmo, dizendo, ele não dá nenhum argumento ontológico, nada. Ele só fala, não, a Bíblia é uma ferramenta de controle. Cara, o cara tinha o cérebro controlado pelo MK Ultra. O cara se deixava controlar pelos próprios instintos, tentou matar o psiquiatra. Se deixava pautar pela sociedade que ele criticava, mas é a Bíblia que é culpada de controlar as pessoas. Deixa eu agradecer aqui a minha querida Amanda, que doou 11 bonoros. Ela está dizendo o seguinte, Anjo da Morte, nesta semana, levou vilões de estimação. Ted, agora o Berlusconi. Berlusconi morreu também? Aê! Muito bom. Tem que chegar pro Anjo da Morte e falar, boa 06, padrão. E sorriso de 2 dentes a menos que um tubarão bronzeado californiano, cabelo escandalosamente preto, Merkel, aquela...
As coisas que o Berlusconi falava. Enfim, bom, tá lá fazendo companhia pro Ted Kaczynski no inferno. Bom, sobre o Ted Kaczynski, ele defendia então chegar no anarquismo, mas ele dizia que o proselitismo anarquista era insuficiente sem ação. Ele dizia, não basta pregar uma sociedade anarquista, temos que ir lá explodir a outra sociedade. Ele não entendeu que todo o ponto para se conseguir chegar numa sociedade mais ou menos justa, já que justiça mesmo é só na cidade de Deus, não na cidade dos homens aqui, o grande ponto é a moralidade. Então, se ele tem críticas à tecnologia, às vezes a tecnologia até me assusta. Eu vou chegar nesse ponto quando eu falar do desgraçado comunista do Elon Musk. Realmente existe um mau uso da tecnologia. O transhumanismo é um uso demoníaco da tecnologia. A eugenia é um uso demoníaco da tecnologia. Agora, qual que é o problema? O problema é a tecnologia? Não! Ele não usou tecnologia para fabricar as bombas? Eu não estou usando tecnologia para falar com vocês? Não tem a tecnologia médica que salva vidas, agrícola, industrial, etc. O problema nunca foi a tecnologia. O problema sempre é a imoralidade no emprego de qualquer coisa. Então, quando ele explode um inocente com uma bomba, quando ele tenta derrubar um avião cheio de inocentes, ele é tão filho da puta quanto Bill Gates, que quer implantar um chip da besta nas pessoas. É tudo a mesma coisa, são todos escravos do demônio. Talvez o Bill Gates seja bem pior, claro, estou pegando o pior exemplo possível. Mas enfim, são todos assassinos. Então, veja que interessante, o Ted Kaczynski colocava a natureza e a liberdade humana no mesmo balaio das vítimas do sistema. Como se o homem fosse parte da natureza e nada mais. Como se o homem não fosse criado à imagem e semelhança de Deus. Essa é a ideologia dos ambientaloides. E os ambientaloides são perigosos. Vamos falar a Red Pill. O Ted Kaczynski era um terrorista. O Ted Kaczynski era um ecoterrorista. Essa é a tendência natural dos ambientaloides. Começar a matar gente e explodir coisas. Abram bem os olhos para esses desgraçados com o discurso ambientaloide. Muito bem. Deixa eu agradecer aqui. Tem um monte de superchat bem generoso. Tem aqui a Amanda novamente. Kissinger fez 100 e nada de embarcar. Deste até o capeta treme de medo. É porque o Kissinger escreveu muitas coisas verdadeiras sobre como funciona o poder no mundo, porque ele conhece e faz parte do sistema. Bandido, mas um bandido vaidoso que quis mostrar o que está debaixo do nariz das pessoas, né? Esse faria tremer os piores lords da história, os piores warlords da história. Perfeito comentário, Amanda, como sempre. E aqui uma generosíssima doação do Diário de um Faixa Preta. Cogos me tornei libertário em 2018 assistindo seus vídeos. Grande salve, Diário de um Faixa Preta. Grande salve, Leandro Buda. Sou seu fã e também fã do Renato Amoedo. Meu próximo superchat vai ser de 250 bonoros e vou pedir tema. Combinadíssimo. Aliás, eu estou devendo tema. Eu estou devendo muita coisa aí, mas vamos sanar tudo isso. Muito obrigado pela doação. Mas voltando à questão aí, tá ok? Do Ted Kaczynski. Ele, mais uma vez, o Ted Kaczynski era um cara que não tinha ideia nenhuma de como funciona uma economia. Porque ele falava, não, a sociedade industrial, a automação industrial vai impossibilitar a vida em pequena escala e vai criar grandes cidades inabitáveis. Ora, é bem o contrário. As pessoas vivem em cidades cujo crescimento urbano foi desordenado, porque elas não têm capacidade de produção marginal. E elas não têm capacidade de produção marginal porque essas economias, claro que tem problemas institucionais também, mas essas economias, elas são pouco intensivas em capital. Ou seja, é a industrialização, o aumento da produtividade marginal do trabalhador mediante automação industrial, que permite que o homem consiga sustentar um padrão de vida em pequena escala. A tecnologia diminui as escalas economicamente viáveis. Sem tecnologia, você precisaria de uma empresa enorme para ser economicamente viável. É claro que todas as escalas, em qualquer nível tecnológico, são limitadas pelo problema informacional das escalas. Ganhos marginais decrescentes, tudo bem. Mas você concorda comigo que se você pega uma máquina industrial e instala numa pequena fábrica, ela vai ser capaz de se manter no mercado mesmo sendo uma fábrica pequena, justamente porque ela tem uma máquina tecnológica que consegue produzir produtos a um baixo custo variável unitário? Então é o contrário do que o Kaczynski está falando.
Outra coisa, as cidades inabitáveis hoje não são cidades frutos da indústria, da poupança, do capital. As cidades inabitáveis são templos de consumo, como diz o Cristiano Quioca. São cidades cheias de outdoor, luminosos, shoppings. Isso é uma sociedade de escravos corporativos feitos para consumir, não é uma sociedade de pequenas indústrias. Kaczynski não entendeu nada. Outra coisa, o Kaczynski, na sua ideologia política, ele fala que a revolução verde, anarco-primitivista, não deveria ter como alvo o governo, mas sim o sistema tecnológico, que é a fundação da sociedade moderna. Em outras palavras, o Kaczynski está tentando racionalizar a sua própria covardia. Então, se ele quer acabar com o poder injusto na sociedade, por que ele não ataca o Federal Reserve? Por que ele não ataca a sede do FBI? Por que ele não ataca a ONU? Não, ele tem que atacar o civil paisano lá na universidade ou lá na companhia aérea. Seu covarde filho da puta. E ainda tenta justificar. Bruno Freire, 5,50, tá ok, forte abraço, obrigado pela doação aí. Quem quiser doar no Pix também, eu fico muito agradecido, paulocogos@gmail.com. Agora vamos ver alguns conceitos kaczynskianos. Lá no manifesto dele ele tinha vários conceitos, né? Um deles era o conceito de disrupção do processo de poder. Disruption of the power process. O que é isso? Ele fala, não, então vamos atacar a economia, vamos atacar a indústria, vamos atacar os veios da produção material da sociedade. Que diabo ele está falando? Em vez de atacar as injustas potestades, ele quer atacar o trabalhador. Isso é uma tese inspirada num falso cristão chamado Jacques Ellul, que se dizia um anarquista cristão. Uma das inspirações intelectuais do Ted Kaczynski. Ora, o Jacques Ellul falava, olha, não adianta converter os técnicos, não adianta uma conversão moral das pessoas que trabalham na indústria. É preciso acabar com a dependência da indústria, como se o homem pudesse viver de forma autônoma em relação aos bens materiais, uma autonomia kantiana. Ou seja, o Jacques Ellul é um gnóstico, ele tem aí uma gnose tecnológica, ele acha que nós podemos alcançar a prosperidade sem a indústria. E ao mesmo tempo, se existe algum problema na tecnologia, como eu já disse, é a imoralidade no uso da tecnologia, o Jacques Ellul falava que o problema não adianta converter o aplicador da tecnologia ao cristianismo. O importante é se tornar independente da tecnologia. Então, o Kaczynski está se inspirando num sujeito que pratica gnose. É outro que está no inferno também, esse tal de Jacques Ellul. Outra coisa, ele se inspirou num esquerdista lá chamado Paul Goodman. O Paul Goodman disse que as elites do mundo praticam uma filosofia do desempoderamento. E até aí é verdade. Eles nos tiram as armas, eles nos tiram a capacidade de produção econômica para nos deixar pobres, endividados. Até aí tá certo. Só que o Paul Goodman não entendeu que da mesma forma que a divisão de trabalho na indústria nos dá um certo empoderamento econômico, a divisão hierárquica das governanças numa sociedade orgânica nos dá também um certo poder político. Aí nem o Kaczynski nem o Paul Goodman entenderam nada disso. E o que eles querem é destruir qualquer autoridade, qualquer produção econômica, qualquer indústria, qualquer governança. Então o Kaczynski é um cara que leu muita coisa e entendeu tudo errado. O que é muito pior do que um cara que não lê bosta nenhuma. Por isso que eu falo, não tinha que ter universidade para todos, investimento em educação. Corta, deixa o cidadão exercitar a sua sabedoria do homem comum na lavoura ou na indústria, em vez de ficar aprendendo abobrinha numa universidade paga com o dinheiro arrancado desse mesmo trabalhador. Mas isso é um tema para outro vídeo. Deixa eu agradecer o Simple Man. Paulo, poderia falar um dia sobre as divergências entre Thomas Jefferson e Alexander Hamilton? Poxa, esse é um tema muito bom. Falar sobre os founding fathers, os federalistas, os republicanos. Bom tema. Outro ponto aí do Kaczynski era o conceito de over-socialization. Isso é um conceito que ele tirou do Émile Durkheim, que é um dos grandes... Não concordo, não estou falando grande no sentido de concordar com ele, mas é um sociólogo muito influente, o Émile Durkheim. E aí ele fala que a política nos obriga a certas formas de convivência social forçadas,
que matam a individualidade. Aí ele chama de over-socialization. Só que o Kaczynski acha que a solução para isso é destruir toda a hierarquia social. A solução é outra. A solução são corpos intermediários de governança que sejam competentes em preservar a individualidade e a localidade. O Kaczynski também não entendeu isso. Finalmente, o Kaczynski fala num outro conceito chamado atividades substitutas. Essas atividades substitutas é aquilo que o homem acaba fazendo de forma artificial, com um objetivo em si própria. Eu preciso fazer essa atividade. Para quê? Para terminar essa atividade. Para quê? Por causa dessa atividade. E não por um objetivo externo a esta atividade. Bom, até aí Aristóteles concordaria. Aristóteles falava, né? O bem é a finalidade última do homem e as coisas só fazem sentido quando ordenadas a uma finalidade última. Agora, qual que é a finalidade última do Kaczynski? É explodir pessoas inocentes? Buscando uma utopia primitivista na Terra? Tá, ele chega nessa utopia primitivista e faz o quê? Fala, matei um monte de inocente. Cheguei nessa... Agora eu tô andando de tanga e comendo minhoca. Tá, legal. E aí, o que eu faço da vida agora? Ele não entendeu porcaria nenhuma sobre o que é o bem como finalidade última. E, ao mesmo tempo, ele não entendeu o outro sujeito que ele leu, que é o Desmond Morris, que ele fala que essas atividades substitutas acabam se impondo pela necessidade do homem sobreviver. Então, para que exatamente você passa os seus anos mais produtivos, as melhores horas do dia enfiados no escritório? Ah, porque a sociedade moderna impõe isso ao homem se ele quiser comer. Como eu disse, a indústria libertou muitas pessoas desta condição de miséria. A automação industrial é que liberta as pessoas dessa condição de miséria e permite que elas tenham tempo livre. O Ludwig von Mises explica isso. Fins de semana são criação do processo de acúmulo de capital na indústria. Então, esses caras, mais uma vez, não entenderam nada de economia e estão dando opinião. E aí, finalmente, eu posso dizer que o Kaczynski, ele realmente virou um homem freudiano. Por quê? Porque a teoria furada do Freud não se aplica a homens normais, mas talvez se aplique a homens destruídos, desequilibrados, como era o Ted Kaczynski. Porque no mal-estar da civilização, o Freud escreve que a civilização moderna força o homem a racionalizar comportamentos anormais e a sublimá-los, transformando-os em padrão. Mas não foi exatamente isso que o Kaczynski fez? Racionalizando a própria atitude criminosa? Então, tá aí, Ted Kaczynski, um gnóstico que não entendeu nada. Agora, o que isso tem a ver com Elon Musk? E esse é o ponto central do vídeo. Deixa eu agradecer aqui os 5 Bidens do Gabriel. Na verdade, agora eu vou passar a chamar de Trumps, porque o Biden, igual o 9 Dedos, também forjou o negócio lá. Então, assim como eu falo 5 Bolsonaros aqui, dólar, eu vou falar 5 Trumps agora. Pergunta não foi qual, mas parabéns pelo conteúdo. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado pela doação também. Agora, vamos lá. Elon Musk. Vocês lembram quando eu falei que o Ted Kaczynski veio de uma família que virou ateia, despirocou os parafusos? O Musk vai para o outro lado. Se o Ted Kaczynski era um gnóstico que odiava a criação, que odiava a matéria, o Musk, por outro lado, ele vai cair num panteísmo. Então, o Musk, ele frequentava anglicanismo, judaísmo, budismo, tudo que você imaginar ele frequentava. E no final ele chegou à conclusão de que Jesus era um cara legal, com os ensinamentos sábios. São 2 erros. Talvez o Ted Kaczynski cuspisse em Jesus. Agora, você falar você chegar e falar que Jesus era um cara legal... Não, ele não é um cara legal. Jesus é Deus. Você está no mesmo erro. E foi o que aconteceu com Elon Musk. Ah, não, Jesus é um cara legal, outro também é um cara legal, outro também o Maomé também é um cara legal, todo mundo é um cara legal. E aí onde é que o Elon Musk vai parar? Ele vai parar num erro gravíssimo cometido por Einstein, que é acreditar no Deus de Spinoza. Então ele vai virar um espinosista. Baruch de Spinoza, um filosofinho de meia tigela, do século XVII, ele conseguiu ser excomungado tanto do judaísmo quanto do cristianismo. Então Elon Musk frequentou o judaísmo, frequentou o cristianismo e acabou seguindo um cara que foi excomungado de ambos. Qual era a ideia do Spinoza, ou do Einstein, ou do Elon Musk? A ideia é de que só existe uma coisa, uma substância. E essa substância divina se manifesta em tudo. Então, esta porcaria desse saquinho
é consubstancial a todo o resto do universo, essa substância divina. Realmente, você está comparando Jesus com esse saquinho? É isso que os panteístas estão fazendo. Resultado, eles caem nos mesmos problemas que os seus aparentes opostos, que são os gnósticos. Os gnósticos odeiam tudo e os panteístas idolatram tudo. O gnóstico acaba caindo ali num misticismo, talvez de idolatrar a natureza, se fosse o caso dos seguidores do Kaczynski, enquanto o panteísta cai num racionalismo. Não, então eu consigo racionalizar tudo, eu consigo entender conhecimentos últimos, racionalizando o que eu sinto a partir da minha observação empírica da matéria, um cientificismo. E o gnóstico, a mesma coisa, ele quer conhecer o incognoscível sem passar pela matéria, indo direto. Os dois são a mesma porcaria, são duas faces opostas da mesma moeda satânica, e ambos dialeticamente convergem. Tanto é que o Plotino, que era um neoplatônico, ele criticou vários autores gnósticos e ele mesmo era um gnóstico. Enfim, o gnóstico e o panteísta, ambos querem construir utopias. O gnóstico quer construir uma utopia na própria mente, e o panteísta quer criar uma utopia sensível no mundo. O gnóstico acha que as coisas são todas ruins, e o panteísta não consegue enxergar um mal moral na má aplicação das coisas criadas. Então, por exemplo, você acha que o fruto proibido era mal? O fruto que estava lá, que Adão e Eva comeram? Não, nem mesmo aquele fruto era mal em si. O mal foi comer aquele fruto. O mal em si, se a Eva não tivesse desobedecido a Deus, aquele fruto seria um monumento à resistência, à temperança e à obediência de Adão e Eva. Seria algo maravilhoso. Mas eles foram lá e comeram. Então o problema não é o fruto, mas a desobediência a Deus. Deixa eu ler aqui o comentário da Amanda. Tenho certeza que vem coisa boa. Tecnocratas e transhumanistas, panteístas que são, querem matar a morte e o tempo. Saturno, Caim. Mas Deus marcou Caim para que ninguém o molestasse, pois quem venceu a morte e o tempo foi Cristo. Vindo da Amanda eu achava que era coisa muito boa, mas a Amanda sempre consegue me surpreender positivamente. Foi uma das melhores coisas que eu já li aqui no Superchat. É exatamente isso. Tecnocratas e transhumanistas negam a realidade. Acham que podem viver para sempre. Querem uma imortalidade no sentido material, no sentido de nunca passar pela morte. Eles não veem que a imortalidade está na ressurreição de Nosso Senhor. É terrível. Perfeito comentário, Amanda. Jordano Bruno Meirelles de Andrade, mandando aqui, Jesus era um cara legal, é a frase típica dos adeptos de um relativismo indiferentista New Age que usa o termo espiritualidade querendo dizer nada. Exato, eles reduzem o logos, que é o princípio de tudo, a nada. Tudo tanto faz como tudo tanto fez. Que é a ideia do panteísta. Eu posso usar a tecnologia como eu quiser, porque tanto faz. Então, você vê como o Ted Kaczynski e o Elon Musk conversam entre si. E a Amanda lembrando aí o panenteísmo, porque eu li errado o comentário dela, né? Deixa eu ver. Tecnocratas e transhumanistas, panenteístas que são. Exatamente, né? Porque o panteísmo, o panenteísmo, na verdade, é a doutrina de que todo o universo está contido em Deus, mas Deus é maior que o universo. Mas isso não é verdade, porque o universo foi criado a partir do nada. Então, nesse sentido, ele é externo a Deus, e Deus é onipresente porque ele é o princípio de sustentação. E os tecnocratas são panenteístas nesse sentido, sim. Eles imaginam que eles estão agindo dentro de Deus, independente do que eles fizerem. Então eles também não têm esse conceito moral. Então o seu comentário foi extremamente preciso. Mostra aí toda a imoralidade dos tecnocratas. Então, no final das contas, o que o Elon Musk quer? O Elon Musk quer reconstruir a Torre de Babel. Uma Torre de Babel tecnológica. Não uma torre em si, mas uma torre construída com um chip dentro da cabeça das pessoas, que é o que eles querem fazer. Querem construir a Torre de Babel como se eles não estivessem desafiando a Deus, porque como a Amanda bem lembrou, eles são panenteístas, eles acham que tudo está dentro de Deus. O Jordan Peterson fala, a Torre de Babel não é outra coisa senão o símbolo de uma utopia orgulhosa, que deseja construir
uma cidade dos homens por amor a si próprio, diria Santo Agostinho. O Elon Musk quer fazer exatamente isso, uma utopia tecnológica. Ele monta um monte de brinquedinhos inúteis, caríssimos, pagos com o dinheiro do pagador de imposto, enquanto as pessoas estão passando fome, fica mandando foguetinho, que não serve para nada, não tem utilidade econômica, dando munição para as críticas de pessoas como Ted Kaczynski, que é um outro idólatra, que idolatra a natureza. Então é um idólatra alimentando a loucura do outro. Um roubando as pessoas e o outro explodindo as pessoas. Babel é o exato oposto do Espírito Santo. Porque com a construção da Torre de Babel, Deus dividiu o mundo em várias línguas e ninguém mais se entendeu. Mas quando, humildemente, Nossa Senhora e os apóstolos rezaram num humilde cenáculo, aí Deus mandou o Espírito Santo e os apóstolos puderam evangelizar em todas as línguas. Agora, o Kaczynski queria acabar com a sociedade industrial colocando bombas. O Elon Musk é um Ted Kaczynski piorado, se vocês forem pensar. Porque ele defende o imposto verde. Ele também quer construir uma utopia verde. Só que não é uma utopia verde primitivista, senão ele não ganha dinheiro. É uma utopia verde onde o Elon Musk controla as industriazinhas sustentáveis, que são economicamente insustentáveis, senão ele não pegava dinheiro do trabalhador. E defende o imposto verde para destruir a concorrência. Ou seja, ele consegue destruir a verdadeira indústria produtiva mais do que 1 milhão de Ted Kaczynski com todas as bombas que você imaginar. São todas gnoses utópicas. São todos idólatras. Um idolatra a tecnologia e o outro idolatra a natureza primitiva. Para o Ted Kaczynski, o homem é um bicho e deve viver como bicho. Para o Elon Musk, o homem ainda é um bicho e tem que evoluir. Aliás, você sabe quem cunhou o termo transhumanismo? Foi o Julian Huxley, irmão do Aldous Huxley, que participava de uma sociedade eugênica e que defendia até pedofilia. E ele dizia que o transhumanismo era necessário para que o homem saísse do patamar de bicho e fosse para um outro patamar. Ou seja, tanto o Ted Kaczynski, que defende que nós vivamos como bichos, quanto o Elon Musk, que acha que nós precisamos de um chip para ser humanos, ambos estão negando o que está em Gênesis, capítulo 1. O homem foi criado à imagem de Deus. Imagem da virtude. Nós somos capazes de virtude. Nós somos capazes de verdade com o uso da razão. E até mesmo as nossas fraquezas são belas porque foram criadas e queridas por Deus para o nosso bem último. Então os atributos da Santíssima Trindade, de verdade, beleza e bem, se refletem nas capacidades, nas potências da alma humana. Tudo isso é negado por um terrorista assassino como Ted Kaczynski e por um psicopata megalomaníaco ladrão como Elon Musk. Ambos, um já está no inferno, o outro vai logo logo. O Ted é um bandido porque ele é contra qualquer sistema. E o Elon Musk é pior ainda porque ele é o que há de pior de todos os sistemas. Vamos rejeitar ambos e buscar o reinado social de Cristo. Se vocês gostaram desse vídeo, manda um pix aí para paulocogos@gmail.com. Em breve vou responder alguns pix. Alguns vieram com mensagens, que eu agradeço muito. Temos mais um superchat aqui do Thiago Sanches, 11 Bonoro. Tá ok? O ponto de se a mutação foi a transição do teocentrismo para o antropocentrismo. Por isso o fim da civilização. Perfeito, Thiago. Porque quando nós temos uma civilização teocêntrica, o que nós temos? O homem constrói a sociedade visando o seu fim último, que é a salvação. Quando você constrói uma sociedade que não é voltada para isso, você vai estar em busca de um falso parâmetro, que vai resultar em utopia, que vai resultar em mal moral, que vai resultar em destruição da própria sociedade que você tentou construir. Então, realmente, é a mesma coisa. Você consegue se salvar sozinho? Eu sou o Paulo Cobos, eu sou o cara, eu vou me salvar sozinho, não preciso de sacramento, não preciso de oração, não preciso de porcaria nenhuma. Eu vou parar no inferno, assim. E por que uma sociedade seria diferente? Como é que alguém acha que a sociedade pode se salvar sem Deus? Muito bom ponto seu. Esse é o grande ponto de inflexão. Aliás, quase que eu esqueço de falar, o Elon Musk, vocês pensam que ele é armamentista? Ah, não, ele vendia uns lança-chamazinhos. Não, ele vendia lança-chama porcaria nenhuma, ele vendia um isqueiro gigante superfaturado. Não dá nem pra acender um cigarro com aquilo que você queima a cara da... Então, acho que nem uma churrasqueira aquilo serve pra acender.
O Elon Musk não é um armamentista. Pelo contrário, ele quis passar uma lei para desarmar a população. Ele fez lobby para que se aumentassem os background checks para tirar as armas dos outros. Olha, eu até sou a favor de desarmar pessoas incapazes de ter armas. E para mim, um cara que quer botar um chip na sua cabeça e que faz lobby de imposto verde é um cara incapaz de portar uma arma de fogo. Então eu sou a favor de desarmar o Elon Musk e todos os seus seguranças. Mas não o homem comum. O homem comum tem que ter muita arma justamente para se defender de um filho da puta que nem o Elon Musk. Pedro Cardoso, 5 bonoros, bom dia. Cogos, a paz do Senhor Jesus Cristo. A ti também. Você poderia fazer um vídeo sobre quem você acha que é o anticristo? Pedro, não poderia. Aliás, poderia, no sentido de explicar que nós não vamos saber até que nós já estejamos no meio do caos. Porque o anticristo vai ser extremamente astuto. E só quem vai poder se defender dele, não cair nas armadilhas retóricas dele, é quem tiver muito em comunhão com o Espírito Santo mesmo. Muito devoto da Virgem Santíssima. Porque você vê, eu conheço pessoas boas, que rezam, que leem a Suma Teológica, e estão se deixando levar pelo precursor do falso profeta, que é o Bergoglio, e pela seita maçônica que tomou as estruturas do Vaticano e criaram ali a prostituta da Babilônia. E isso gente que lê pra caramba. Gente que lê muito mais do que eu li sobre teologia. Conheço gente aí com anos e anos de estudo de teologia que caíram nessa. Então, quando chegar o anticristo mesmo, pouca gente vai discernir alguma coisa. Eu não tenho capacidade de fazer um vídeo para dizer quem é. Não tenho nenhuma capacidade de fazer isso. André Guedes, fala qual saudade daqueles vídeos com os desenhos. Muito instrutivo. Desenhando, é o que o Lobo falava, né? No Brasil você tem que explicar, desenhar a explicação, explicar o desenho e desenhar a explicação do desenho. Mas é isso. Ah, sim, membros do canal, eu falei pra vocês que o vídeo da aula 18 do curso de História da Filosofia ia sair. Eu tive aí uns contratempos, mas vai sair hoje à noite. Hoje à noite nós vamos ter a aula 18 do curso de História da Filosofia, exclusiva para membros do canal. Tema, a metafísica de Platão. Luan perguntando se o chip cerebral da Starlink não pode ser a marca da besta. Pode. Pode ser que sim. Ou pode ser um precursor e a marca da besta vai ser uma coisa ainda pior também. Mas o que eu não tenho sombra de dúvidas é que isso é um precursor da marca da besta. Eu só não sei se é exatamente a marca da besta ou se é um precursor. Como eu sou pessimista, eu vou dizer que é até um precursor que vai vir coisa pior por aí. Aliás, eu vi um negócio que mandaram pra mim. O maluco chegou no supermercado de Londres e ele não podia entrar no supermercado se ele não passasse um QR Code do celular lá num leitor de QR Code, senão ele não entrava no supermercado. E aí o QR Code via se o cara tinha algum problema com a justiça, se ele tava quase que eu falei, né? E aí na Bíblia tá escrito que quem não tiver essas porcarias não vai poder comprar e vender. Aí o Ted Kaczynski vai falar, não, então o problema é a tecnologia, vamos explodir essas coisas todas. Não, o problema não é a tecnologia, o problema é o mau uso dela. O problema é o mau uso dela. Não adianta você voltar, ah não, vamos acabar com a tecnologia. Você acha que não tinha um bando de precursor do anticristo na antiguidade também? O 666 da Bíblia não se refere a Nero? Tinha iPhone na época de Nero? E Tiglat-Pileser e Diocleciano e Antíoco IV Epífanes, tudo um bando de bandido e não tinha tecnologia que tem hoje. Então o problema é moral, não é tecnológico. Matheus Gonçalves, muito obrigado. Pedro Cardoso. Cogs, você acha que a para-Cov foi um teste para ver como as pessoas vão reagir à marca da besta? Não tem a menor dúvida disso. Não tem a menor sombra de dúvida disso. E olha que interessante, o Guilherme Freire, que é um dos grandes pensadores contemporâneos, falou muito bem que essa elite filha da puta que domina o mundo, eles têm horror a tudo que se refere à defesa militar e armamento. Aí você fala, peraí, mas a ditadura do anticristo não vai precisar de um enorme aparato militar? Então por que essa elite prega então a destruição dos valores militares e das armas? Porque eles não vão precisar disso. Eles vão contar com o apoio dos próprios escravizados, dos próprios oprimidos. Lá no meu clube, eu falei que não tinha, o pessoal queria
exigência de passaporte vacinal para entrar no meu clube. Aí eu falei, não tem que ter essa merda. Um monte de gente ficou contra mim. Ah, eu não sou obrigada a sentar do lado de uma pessoa que não tomou o negócio. Eu falei, substitui pessoa que não tomou o negócio por preto. Pronto, você é um filho da puta racista do apartheid. E a pessoa não enxergava isso. Então são os próprios oprimidos que vão servir de polícia desse sistema. Não precisa de arma, não precisa de nada. Bloqueia ele tecnologicamente na entrada. Então essa ditadura nem vai precisar de um aparato de armas, de militarismo. Pelo contrário, se nós tivéssemos armas pesadas, nós nos libertávamos disso. Bom, é isso. paulocogos@gmail.com, tá aí. Hoje à noite, para os membros do canal, aula 18 do curso História da Filosofia. Muito obrigado aí para vocês que assistiram, principalmente aí aos superchats. E que Deus abençoe a todos nós.